mas eu não acredito nenhuma ponto de encher de atacante, nem de encher de defensor. Eu não consigo, eu particularmente. Eu entendo que um ponto de equilíbrio ele está no seu meio-campo, nas articulações, nessas movimentações. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, separei para vocês aqui um trechinho da entrevista coletiva do técnico Tite a um dia da estreia da seleção brasileira no Mundial do Catar. Tite se esquiva sobre a escalação da seleção brasileira, mas nós temos aqui a provável escalação que eu vou trazer no final do vídeo para vocês. Ele falou também sobre o ponto de equilíbrio da seleção brasileira. Sabe qual é? O meio-campo. Galera, podemos ter aí, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior saindo de titular já nesse primeiro jogo da seleção brasileira. Muito bem, vamos aqui pro vídeo então. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário sobre a provável escalação da seleção brasileira, tá bom? Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos ESPN Grupo Disney. Vamos aqui então ver o que o Tite falou sobre a seleção brasileira. Vamos lá. Para o adversário, a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. Né? De saber, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de movimentação. Enfim, as variações que vocês sabem eu não vou colocar. Né? Um dia ele estava com o Thiago, eu dei uma entrevista com vocês. Aí ele falou assim, não fala os movimentos táticos nossos, não. Eu não falo, por isso que eu falei agora tu não vai falar, ele está dando qual é o posicionamento do Neymar que ele tem entre linhas, assim. Mas aí não é nada excepcional, não. Um pouquinho da experiência no mundo árabe. E eu tenho também uma passagem aqui por 2 vezes, e tenho gratidão, por entender também como é que é a atmosfera, o clima aqui, o quanto ele tem de interferência. As substituições, elas dão uma possibilidade de mudança e alternância de ritmo do jogo? Sim, ela é considerável em termos estratégicos, ela é considerável. Adaptação àquilo, à pergunta anterior, as características dos atletas. Eu acrescentaria que mais do que isso, claro que eu faço escolhas e agrado algum, não agrado os outros, ela é da escolha e da função do técnico. Mas eles se escolheram também. Os atletas do meio para frente, nesse último ano, eles, tu pegar, em cada clube onde eles estão com protagonismo, com qualidade excepcional. Então, eles se escolheram também, esse desempenho, e nós acompanhando, nós tendo a possibilidade de acompanhá-los. E fazer, sim, esse ajuste, e coincidentemente, de um jogadores, de uma equipe equilibrada, que é a ideia. Eu não parto, e mais do que vem os elogios, é a equipe que mais, que tem um percentual de gols altíssimo, que ela fez um número de gols e que toma aí com clean sheet, não toma gols aí nas eliminatórias de 22, de 29, eu acredito. Mas eu não acredito nenhuma ponto de encher de atacante, nem de encher de defensor. Eu não consigo, eu particularmente. Eu entendo que um ponto de equilíbrio ele está no seu meio-campo, nas articulações, nessas movimentações. E a partir daí ter uma equipe sim equilibrada. O Brasil ele tem por uma tradição muito forte o gosto pelo futebol, a paixão pelo futebol. E eu tenho consciência exata disso tudo. É uma quebra de paradigma que me dá primeiro paz de fazer um trabalho com início, meio e fim. E uma chance maior de sucesso, porque todo o meu histórico ele foi embasado dessa forma. Quando há tempo, e eu acredito nos processos, não só meus, mas dos outros, quando há início, meio e fim, a possibilidade de sucesso ela é maior. Diferentemente do outro estágio, onde ele foi de recuperação. Então, há uma diferença. E talvez eu tenha sido privilegiado. O aprendizado ele pode ser teórico, mas ele é fundamentalmente prático. Está um pouco mais leve, está um pouco mais em paz, está um pouco mais adenor. Os jogos, eles têm um componente emocional muito forte, e quando tem estreia, mais ainda. E talvez isso possa interferir nessas expectativas todas que possam acontecer durante o jogo. Tende a equilibrar também esse aspecto emocional na grandeza. Nós estamos com o maior torneio do mundo, nós temos os maiores atletas do mundo,
Nós temos talvez a maior visibilidade de um esporte do mundo. Porém, em cima dessas pressões, a naturalidade. Nós temos que ser aquilo que nós somos, na nossa essência. Equipe equilibrada passando pelo meio-campo. Eu não sei, vindo do Tite, a gente tem a informação do Vinícius começando a jogar. Eu espero muito que o Vinícius comece jogando e que o Paquetá seja o segundo homem de meio-campo. Mas o equilíbrio no meio-campo para o Tite é isso? Não costuma ser. Agora, se ele conseguir fazer o time jogar de forma equilibrada com essa formação mais faceira de Paquetá de segundo volante e o Vinícius Júnior na ponta, vai ser bom. Vai ser bom. Porque acho que em relação a talentos, talvez seja a melhor formação possível, no máximo discutindo a questão aí do Bruno Guimarães ou do Paquetá, que de fato é uma briga em altíssimo nível dos dois. De resto, acho que seria a formação mais talentosa possível para um time titular do Brasil. Acho que tem debate de Gabriel Jesus e Richarlison também, do ponto de vista de talento. Ah, sim. Só que daí é uma questão de característica. Só que daí teria uma questão de característica. Jogador, sim. Mas o Tite, com essa entrevista, ele mostrou o seguinte: cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O quê? Como é que é? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. O que eu quero dizer com isso? Que o Tite, ele falou muito em relação a aprendizados na Rússia. Ele já teve o primeiro aí, não divulgou o time. A gente falou aqui durante muito tempo antes da Copa do Mundo, olha, treinadores, matreiros em Copa do Mundo, experientes. Vê se o Van Gaal divulga o time da Holanda. O pessoal pode reclamar, claro que para o jornalista pode ser, poxa, eu tô lá, o Tite sempre falou. O Tite sempre foi um treinador que na véspera falava o time que joga. Hoje já não falou. É claro que ele já definiu o time. Obviamente que ele definiu a equipe que vai enfrentar a Sérvia, mas já não falou. A gente falou que, e o próprio Tite admitiu isso, que olha, na Rússia em 2018, eu sou um treinador que tenho, obviamente, um histórico de títulos em mata-mata, também torneio por pontos corridos, mas o Tite passou uma imagem que ele confiou muito e dava a impressão que ele trabalhou o time para pontos corridos. E o jogo é muito curto, o mata-mata ele não te dá uma segunda chance. Ele vai para umas oitavas de final. Se você, 10, 15 minutos, não altera o time que pode alterar... Não é nem um mata-mata, né? É menor do também, que isso, é um na fase de grupos torneio... também. Então, me parece um Tite diferente. Pelo menos publicamente, na manifestação, diferente. E mesmo assim, tomou uma chamada dos jogadores, né? Quem foi que ele falou ali? Que falou, para de falar da maneira de jogar. Foi o Rafinha? Foi. Já tomou uma chamada. Em vários momentos eu vi, assim, entrevistas do Tite, ele estava passando... assim, informações que são valiosas para o adversário. Por mais que não dê os nomes, né? Eu achei também. Eu acho até que a gente no Brasil devia parar de falar qualquer coisa, sei lá, vamos falar de clube, porque se tem alguém traduzindo para sérvio, tá pegando informação. Eu acho assim, hoje... a gente tentou fazer o contrário e não conseguiu. No futebol... Eu tentei ficar pegando informações lá na imprensa sérvia e não achei a formação base deles. No futebol de alto nível, óbvio que você tem equipe de análise, todo mundo sabe muito bem as formas, né, que a seleção brasileira pode jogar, mas ele passar com detalhes... eu não acho muito inteligente. E eu acho que hoje a gente está vendo um Tite mais maduro. Eu também vi em 2018, às vezes, o Tite muito com a cabeça de técnico de clube. Exatamente. Então, ele passava mais informações do que necessário. Demorou muito para fazer modificações na Copa do Mundo. Durante o jogo, Durante né? o jogo. Durante a Copa, até com jogadores que não estavam correspondendo. Por exemplo, o Firmino pedia passagem, o Gabriel Jesus não estava bem. Só para dar um exemplo, confiou muito em jogadores que estavam lesionados. Um grande problema. Então, acho que tudo isso também serviu como um processo de amadurecimento técnico. Está num outro ciclo de Copa do Mundo, agora num ciclo completo, né, de Copa do Mundo para 2022. E acho que agora a gente vai ver um Tite não segurando tanto para fazer uma mudança, né? Porque é tiro curto, é detalhe. O Tite do clube é coisa do passado. E o novo Tite a gente começa a conhecer a partir dessa quinta-feira. Um Tite em evolução. Vamos pro Catar. O Pedro Ivo e a Gláucia estão por lá para falar com a gente. E o Pedro acompanhou a entrevista coletiva toda, né? Não sei se a Glaucinha também estava junto com ele. Gláucia, boa noite para vocês por aí. Contem pra gente. É para ter menos medo? Dá para ficar mais confiante? O ambiente é outro em relação às Copas anteriores que a gente já citou aqui. O que vocês estão pescando? Faltando agora 24 horas para a estreia brasileira. Vamos lá, Dani, beijo para você, para os companheiros aí, boa tarde, boa noite. Ó, o Pedro Ivo estava ansiosíssimo aqui, que vocês não chamavam, o Pedro Ivo queria entrar nessa conversa, mais ansioso para entrar nessa conversa do que pela estreia do Brasil. Que isso, Pedro Ivo Almeida? Não, poxa vida. Calma, queria ver o meu povo do S90, essa bancada. Tô vendo o Fernando ali hoje, fiquei feliz. Gostamos. No começo é até legal, o problema é depois quando embala aí, Fernando. Tomara que você consiga se dividir aí na programação. Mas eu dando um beijo pra você, aos companheiros aí na mesa, ao fã do esporte, porque eu achei o debate muito interessante. Muito. Porque eu tenho uma visão muito particular sobre a coletiva do Tite, sobre o tal mistério. Pra mim não tem mistério, o time tá posto, o time tá escalado. Você fez uma leitura subliminar dessa... Porque não é exatamente a partir de uma resposta do Tite
não vou entregar a escalação. Ele não vai verbalizar, ele não vai cantar do 1 ao 11 o time que entra em campo amanhã. Mas ele fala do trabalho que foi feito em Turim, ele dá o time na brincadeira do Thiago Silva, e depois tudo que ele fala e que o Kleber Xavier complementa na coletiva, sinaliza para a formação com homens de velocidade nas pontas, cuidado com a bola no meio. E o que acontece ali no final da coletiva do Thiago, que na última pergunta, o Thiago é bem legal, perguntado sobre o Neymar. Ele fala sobre o Neymar, e para explicar o novo posicionamento e a liberdade do Neymar dentro do time e a divisão de responsabilidade, ele fala, e agora nós temos os meninos pelas pontas. Ele fala os meninos do né? 1 contra 1. O Tite olha para ele como quem tá entregando meu segredo. Aí acaba a coletiva e o Tite, sabe, segura. Então, assim, os meninos do 1 contra 1, como foi a semana de treino em Turim, como foi a atividade ontem, como foi a atividade anteontem, são Vini pela esquerda, Rafinha pela direita. Está muito claro, o Tite não verbalizou, mas o time está decidido. E toda a explanação do Tite durante a coletiva e do Clebinho também caminha para isso. O Tite não verbalizou, mas o time está definido. Para mim não tem mistério. Ele tenta fazer um jogo de palavras, tentar plantar uma dúvida do outro lado da avenida aqui, né, Glaucio? Do outro lado do CT aqui da Sérvia, no treino de lá, que eles também não entregam a escalação. Ali depois o Kleber e o Tite ficam de papo com a imprensa. A gente acha que vem com 2 atacantes, mas não tem tanta certeza. Então fica essa coisa do a gente acha, mas não tem certeza. Então a turma da Sérvia também pode estar achando sem certeza que o Vinícius joga. Mas está tudo muito claro na leitura, no jogo de palavras, assim, a gente pode falar da entrevista, da semana de treinos e dos últimos dias, que Vinícius joga. Rafinha joga, Richarlison na frente, Neymar com liberdade pelo meio, uma função meio central, como a gente vem contando desde a semana passada em Turim. Casimiro e Paquetá. E só para complementar, devolver para a Glaucia e para o estúdio, quando o Clebinho é perguntado sobre sistema, modelos, ele fala, temos 2. E isso vai explicar também porque o Vinícius pode sair do time no segundo jogo. Não é porque vai mal ou vai bem. Tem 2 modelos consolidados. Um vai servir para o jogo contra a Sérvia. A comissão técnica entende que a Sérvia vai subir uma pressão. O Brasil vai ter campo. Com campo, eles escalam o Vinícius Júnior. A Suíça não vai dar esse mesmo tipo de campo. Então talvez seja sacado o Vinícius Júnior, que já é um plano da comissão, e volte um Paquetá aberto, uma construção diferente. Um outro homem chegando, pode ser Fred, pode ser Bruno Guimarães, não está decidido. Então acho que tem muitas respostas para a escalação do jogo de amanhã e para o jogo do próximo dia 28. A gente não tem que se assustar, e o time fala isso, por questão física e de jogo, se uma peça ou outra for trocada. E uma dessas peças é o Vini, Dani. Pode jogar amanhã de titular, pode ser banco também no dia 28. E não um banco pejorativo, mas um ajuste. Um ajuste porque o time tem nível, o time tem repertório, o time está preparado. Então, só para a gente tentar pontuar, eu acho que não tem muito mistério não, Dani. E aí, galera, gostaram do vídeo? Cara, vídeo top, né? Trazendo aqui pra vocês as últimas notícias, informações. Galera, vamos lá então, vou trazer aqui pra vocês a provável escalação da seleção brasileira. Se não ocorrer nenhuma surpresa de última hora, será esta a escalação. Vamos lá então. Alisson, Danilo, Thiago Silva e Marquinhos, Alexandro, Casimiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Cara, vai ser demais, né? Assistir a seleção brasileira, estreia contra a Sérvia, nesta quinta-feira, 4 da tarde. Ver Vini Júnior, cria da base do Mengão, jogando. Lucas Paquetá também, no segundo tempo, podendo entrar. Pedro, podendo entrar. Everton Ribeiro. Galera, vai ser demais. Vai ser top! Gostaram do vídeo? Então, para me ajudar, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Brasil e Flamengo. Saudações. Fui!